Agora, Vale Tudo tem semana quente, tanto na audiência que não para de crescer, como também em opiniões de Thaís Araújo, que foi bastante contundente nessa semana. Também cenas emocionantes, como ontem a conversa em que Solange revelou a Afonso, depois dele descobrir sua doença, que ele é sim o pai dos gêmeos. Nós vamos falar sobre o contexto dessa semana em Vale Tudo. Vamos falar também sobre a Fazenda 17, que estreia em mais ou menos 15 dias, e Rodrigo Carelli trouxe vários spoilers e várias informações interessantes essa semana no Link Podcast. Tem ainda outros assuntos da nossa televisão brasileira e tudo isso você encontra, é claro, por aqui. Fique conosco, hoje é sábado, 30 de agosto de 2025 e vai começar o Legalzinho na Rede Gesla. Para você. Agora sim, olá, muito boa noite para você que se liga na Rede Gesla de televisão. Estamos chegando com o Legalzinho fantástico da Rede Gesla, agora às 7h17 desse sábado, 30 de agosto. Você que está acompanhando também no modo gravado, seja muito bem-vindo, fique sempre muito à vontade. Nós vamos começar falando sobre Vale Tudo. Vale Tudo ontem trouxe uma cena extremamente comovente entre Solange e Afonso no momento em que ela encontra com ele e descobre, ainda no consultório, que ele está com leucemia e precisa fazer um tratamento oncológico. Nesse sentido, ela traz também para ele, na conversa na praia, a informação de que ele é sim o pai dos gêmeos que ela espera. Foi uma cena bastante comovente, acho que a entrega da Alice Wegman e do Humberto Carrão foi muito importante para fazer com que a cena tivesse o peso que tinha que ter, mas ainda assim muitas críticas vieram pelas redes sociais, principalmente pela internet, a respeito da velocidade do plot, né? Muitos críticos aqui também da internet e dos principais portais trouxeram essa preocupação e essa percepção de que o plot do Afonso doente foi uma coisa que aconteceu em 3 dias, né? Foram 3 dias até chegar esse momento em que ele recebe essa revelação e tudo mais. Uma comparação que foi muito trazida foi a de, por exemplo, Laços de Família, em que a gente teve o desenvolvimento em quase 50 capítulos, com aquele primeiro movimento sempre muito sutil em alguma parte da trama para depois entregar a grande informação. É como diz, agora não tenho mais na cabeça quem é esse autor, mas tem um autor que fala que se um personagem seu vai morrer de tuberculose no capítulo 50, ele precisa tossir no capítulo 1. Né? E eu acho que é isso que o público tem sentido falta de uma forma geral dentro de Vale Tudo. Ainda assim, não há o que dizer a respeito de audiência e repercussão. A novela está repercutindo e tendo audiências impressionantes durante essa semana. Aqui na Rede Gesla eu falo muito sobre isso, sobre quanto o sucesso de público, para mim, ele é inconteste das coisas que acontecem e que tem sucesso de público. A partir do momento que você tem uma novela que é um produto de massa, que é oferecido para o público e o público rejeita, e aí a crítica vai lá e diz que é uma excelente novela, que o público não está sabendo consumir, eu acho que a gente tem um erro, inclusive, de concepção do que a TV aberta deve oferecer em alguns momentos para fazer sucesso. Eu acho que a novela é um produto feito para fazer sucesso e, a despeito das críticas, Vale Tudo é uma novela que está se tornando uma novela de sucesso diante do cenário que tinha. A gente teve nessa semana, na segunda-feira, uma média aproximada de 27,5, com picos de 28,6. Na terça foram 28,2 de média, com 29,2 de pico. Ou seja, nós estamos falando que Vale Tudo teve no decorrer dessa semana diversos momentos em que beliscou a casa dos 30 pontos. Isso chama muito, muito a atenção e a gente, claro, precisa ficar de olho nisso. De toda forma, como eu estava falando para vocês, a gente teve nessa semana, além da cena impactante ontem entre Solange e Afonso, que comoveu muito o público de uma forma geral, nós tivemos também uma entrevista muito forte da Thaís Araújo, trazendo um pouco da sua percepção a respeito dessa nova derrocada da Raquel, que não existia na trama original, e
sobre as questões importantes de trazer ali a respeito disso, a percepção dela muito fortemente vinculada com a questão principalmente das mulheres pretas ascenderem a partir do trabalho, e essa maneira com que a trama vinha sendo conduzida poderia funcionar muito bem, e ela coloca muito elegantemente. Eu acho que, claro, que a internet sempre faz um estardalhaço muito grande ao redor de como uma crítica pode ser colocada sem necessariamente descredibilizar completamente o trabalho da Manuela Dias, que é uma coisa que eu faço aqui, procuro fazer com alguma frequência, porque eu discordo de muitos pontos das decisões da Manuela Dias, mas eu entendo que ela conseguiu, aos trancos e barrancos, conseguiu fazer a novela pegar um rumo, conseguir chegar a um número importante nesse sentido. Quando a gente olha a movimentação dessa semana em Vale Tudo, a gente vê que a novela repercutiu na audiência, repercutiu nas redes e teve também uma força simbólica muito grande, com a intérprete da protagonista dando uma opinião sobre o roteiro, uma opinião contundente e ao mesmo tempo me parece bastante respeitosa a respeito da escolha da Manuela Dias, uma escolha de roteiro que a Manuela Dias teve a respeito desse movimento. Bom, de toda forma, nós tivemos uma semana em que nós tivemos a queda e a ascensão de Raquel de novo. Ela já volta para Paladar e deve reconquistar o seu espaço, justamente para fazer esse enxerto também com a trama original, que é muito importante nesse sentido de continuar seguindo. Eu acho que as tramas paralelas que a Manuela Dias escreveu, principalmente aquelas que dizem respeito a Bebê Reborn, Morango do Amor, que nem entrou na novela, na verdade, e outros temas que acabaram ficando muito superficiais, são meio descartáveis. O que eu acho que faz sentido e que eu acho que foi uma boa escolha da Manuela Dias foi a questão do Leonardo vivo, né? Aí muita gente vai lá e fala, mas o furo de roteiro, a Ana Clara não podia ter casado com ele por conta... Gente, isso é novela. Isso é pra gerar discussão, isso é pra dizer que é só coisa de novela e tudo mais. É pra gerar discussão. Pode ser que a verossimilhança tenha que ficar de lado, às vezes, pra poder trazer um plot que seja interessante. E a gente compre essa ideia. Eu acho que isso que é o fundamental dentro de uma novela. E acho que a Manuela Dias tem usado desse recurso. Veja, eu não sou o maior admirador das novelas ou das séries da Manuela Dias, embora reconheça a qualidade por algum ponto. Só que se eu for aqui dizer que furo de lógica ou furo de estrutura narrativa seja um problema para a novela, eu tô simplesmente negando toda a minha construção de opinião sobre Valcir Carrasco, sobre Aguinaldo Silva, que são autores extremamente populares, né? Então eu acho que a Manuela Dias faz bem em usar esse recurso, desde que ele sirva para momentos de grandiosidade e tensão na novela. E agora eu acho que, além das questões, a questão do Afonso, por exemplo, acho que é um plot mais interessante até do que 88. 88, basicamente, o Afonso, a partir do momento que o Marco Aurélio é desmascarado, ele fica na TCA e ajuda a resolver ali as contas, porque ele acha que a filha, né, da Solange é do Mário Sérgio. Vale lembrar que em 88 o Mário Sérgio se envolve com a Solange e não vira vilão em nenhum momento, né? Então nós temos nesse plot de 2025, para mim, uma questão mais interessante para humanizar um pouco mais esse Afonso, que não é um Afonso também tão estressado quanto a gente tinha na versão de 88 e tudo mais, que em alguns momentos torna ele assonso, e agora nesse momento acho que humaniza muito o personagem nessa relação que eles vão construir juntos, Solange e Afonso, né? A partir desse momento do enfrentamento da doença dele. Então eu acho que tem esses pontos, assim, eu tenho muitas discordâncias com os rumos de texto da Manuela Dias, as escolhas de roteiro, às vezes da velocidade com que os conflitos se desenvolvem e acabam muito rapidamente. Eu acho que tem vários pontos ali, mas eu tenho que defender nesse ponto de usar, às vezes, de recursos que só acontecem em novela para fazer a novela andar e para fazer a novela ter impacto. E a audiência respondeu. Houve crescimento da audiência nessa semana, e isso para mim é um indicativo inequívoco que as coisas estão tomando um rumo que gera repercussão. Rumo certo em novela é muito difícil da gente falar, mas um rumo que gera repercussão, e eu acho que isso faz com que Vale Tudo consiga pelo menos se reaproximar da casa dos 30 pontos, que é algo que a Globo já não vê desde Terra e Paixão, né? Então é isso que a gente vai comentar a partir de agora também. Quero saber a opinião de vocês, deixe aqui a sua opinião, a sua participação e segue o legalzinho na nossa programação.
Muito bem, agora 7 horas 25 minutos, seja bem-vindo ao nosso legalzinho fantástico da Rede Gesla. A gente vai agora trazer o segundo assunto que nós temos elencado por aqui, que é a próxima edição de A Fazenda. A Fazenda 17 já está a todo vapor de produção lá na Record, né? A Fazenda estreia no dia 15 de setembro, uma edição que não terá paiol, já tivemos a informação do próprio Rodrigo Carelli nessa semana lá no Link Podcast, né? E teremos nomes que trarão o fator uau, segundo disse o Rodrigo Carelli, para esta temporada. Se falou muito a respeito de Gabi Hispanic, eu acho que se conseguir Gabi Hispanic será realmente uma coisa impressionante, assim, será um fator muito diferente dentro daquilo que a gente vinha esperando para os últimos anos da Fazenda. Eu acho que, de novo, ainda que tenha perdido audiência nos últimos anos, é o principal reality da Record e é um reality que dá faturamento também para a Record, que é importante nesse aspecto. A gente tem o logo da Fazenda 17 mesclando os logos da 15 e da 16, né? Nesse momento a gente observa também nessa parte gráfica, mas principalmente eu acho que a Fazenda volta com o compromisso que sempre tem com o caos rural, né? O reality mais raiz, que tem um público cativo que gosta de acompanhar, fandoms que se engajam muito nesse sentido. No ano passado e no ano retrasado nós tivemos boas edições de A Fazenda, eu acho que a gente teve 2 edições fortes, a Fazenda 15, que teve ali Raquel Sherazade, teve Márcia Fu, né? Tantas figuras importantes naquela formação ali, trouxe uma repercussão interessante para a Fazenda. O ano passado também, a movimentação toda do Sasha campeão, ela foi Sasha versus Zelov, teve diversos momentos interessantes ali durante a trajetória da Fazenda do ano passado, e também houve disputa até o último momento ali. Se sabia que o Sasha venceria a temporada, mas o Sidney Sampaio teve ali um contraponto importante também. Muita briga quinta série que a gente teve nessa ocasião e muitas outras coisas que a gente, claro, sempre traz aqui para comentar. Eu acho que as 2 últimas Fazendas elas foram menos problemáticas no que tange aos limites dos participantes, né? Acho que a Fazenda 14 traumatizou um pouco o Carelli com relação a algumas permissividades que poderiam esbarrar muito rapidamente em dificuldades maiores, tanto para os participantes, quanto para o programa, quanto para as explicações que a Record teria que dar, né? E o Carelli traz então essa informação de que não temos paiol e que teremos um início de Fazenda nesse ano com maior força, com força total e um pacto com o público. Foi dessa maneira que ele trouxe, né, essa movimentação sobre como será essa primeira semana, né? Essa primeira semana será bastante eletrizante e tal, e o Carelli ele sabe criar esse tipo de caos, esse tipo de situação. De novo, nesse episódio do Link Podcast ele trouxe muitos elementos legais. Para quem gosta de história de televisão é legal ouvir o Carelli trazendo essa informação sobre como foi construir a casa dos artistas. Ele traz também algumas decepções que ele teve no decorrer de A Fazenda, como foi o caso de Tati Quebra-Barraco, que entregou muito pouco na Fazenda que participou. Ele fala sobre Deolane também, é bem interessante essa entrevista do Carelli ao Link Podcast. Para quem gosta de A Fazenda, é uma boa pedida. Nós temos aqui alguns nomes especulados até agora, e nós estamos vendo aqui consolidações de algumas fontes que vão buscando e tudo mais. São vários nomes que podem estar relacionados para essa edição da Fazenda. Tem alguns aqui que foram relacionados aqui e que foram já mencionados por várias vezes e que muito provavelmente podem estar confirmados. Um dos mais fortes até aqui é Rafael Cardoso, né? Rafael Cardoso, ator ex-Globo, com muita polêmica no currículo, né? Muita polêmica no currículo, cotado com negociações avançadas, diz aqui. O Carelli já falou nessa semana que o elenco está fechado, com 2 nomes reservas, muito provavelmente, mas já está fechado esse elenco. Nós temos também a Rayane Filiuzzi, que é a namorada do Belo, já teria o contrato assinado com a Record. O Fefito, acho que seria muito interessante o Fefito nessa Fazenda. Acho que ele é um personagem que pode trazer bastante coisa. O próprio Rafael Cardoso também pode trazer muita coisa. MC Guimê, bastante cotado para integrar o elenco. Lembrem que ele foi expulso do BBB, né? Camila Loures, parece que estaria, mas o Carelli
Schiaparelli também falou durante essa entrevista que houve um nome muito forte que já tinha sido especulado, que estava fechado e voltou atrás. Talvez seja a Camila Loures. Alexandre Frota se falou muito sobre, Davi Brito se falou também como uma aposta muito forte, Fernando Sampaio, Pepita, João Liberato eu não imaginei que pudesse ser não imaginei que pudesse ser cogitado nesse sentido, mas depois do Rala e Rola para homenagear o pai do dono da festa, em que ele ficou com a Cariúcha e tudo mais e se tornou um nome midiático, eu não duvido mesmo. Jesus Luz parece que também está muito fortemente conectado. Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, estava citada nas listas, diz aqui algumas fontes, juntando alguns dos nomes. A Helena Prestes, ex-Grande Fratello, entre os nomes mencionados. Vale lembrar que na Fazenda 13 também teve a Thay, era o nome dela? Como é que era o nome da... A menina que tinha participado lá do Grande Fratello também, me esqueci agora, você coloca aqui embaixo. Nós temos também Marcela Rica, Arthur Urac, Chimbinha, como cotados e comentados. Angélica Ramos, ex-BBB, né? Temos também aqui Jennifer Castro, a menina do avião lá. Eu acho que essa aí seria cotada para ser planta mesmo. Não sei, posso estar muito enganado, tomara que eu esteja muito enganado. Nós temos também Toninho Tornado, que ganhou muita força, foi confirmado pelo portal Léo Dias, né, com um grau de certeza ligeiramente maior. Nós tivemos esses nomes. Toninho Tornado parece que está confirmado quase que oficialmente. Toninho Tornado é o Calma Calabreso, né? É o autor de Calma Calabreso. Então é isso, minha gente. Virá aí o Hospício Rural de Tapecerica da Serra a partir de 15 de setembro. A Fazenda também tem cobertura aqui pela Rede Gesla para a gente poder repercutir esses e outros assuntos. Segue o legalzinho na nossa programação. Muito bem, estamos de volta agora às 7h32. Deixa eu ver o povo que comenta aqui conosco. Lembrando sempre que você pode, é claro, deixar aqui a sua participação e fazer também a sua conexão com a gente lá no nosso canal do WhatsApp. Lá eu mando as nossas principais lives e, claro, você que está acompanhando no gravado também é nosso convidado para estar nesse grupo, para a gente poder juntos repercutir as histórias da televisão. Vamos aqui com o Chaparrão conosco, obrigado pela companhia. André Cabral também, Olivaldo Coelho, da Bicinac, junto com a gente também. Eu vim dizer que amanhã a torcida do Acerte ou Caia, diz aqui o Olivaldo, a Ana Paula. Olivaldo também com a gente. Amanhã vai ter Paulo César Grande no Acerte ou Caia, diz o Chaparrão. Quem mais? Da Bicinac, Assonso. Tem gente chamando de Assonso. Cinema em Casa chegou hoje aos 6 pontos com Denis do Pimentinha, clássico, diz aqui o Paulinho Santos. Eu vi, inclusive, estava vendo o filme no momento em que deu ali o Silvinho com o segundo lugar. Vamos ver de que maneira se consolidou isso aí. Essas tramas atuais de Vale Furos são maiores problemas da novela. O que salva é a estrutura do original, mas eu acho que o Assonso teria que morrer para o casal entre Solange e Fátima acontecer. O André Cabral torce, né, pro Solange e Fátima desde o começo. Mas tá aí a opinião de André Cabral. Paulinho Santos também conosco. Ivonaldo Cesostomo, adoro o legalzinho, já deixei o like, coisa boa, obrigado, viu? Deixa o like também, você da Bicinac também falou que já deixou. No ano passado, o banimento do Twitter deu uma atrapalhada nos realities, principalmente a Fazenda, que ficou muito fortemente ali naquele momento e precisou do Blue Sky, né? Da Bicinac, na TV é Big Brother, na TV é Big Brother, na TV Globo no início do ano é Masterchef, na Band é Bake Off no SBT, ambos praticamente entre o meio e o final do ano é a Fazenda na Record. Rafael Cardoso é gaúcho, diz aqui o Chaparrão, sim. Masterchef é praticamente o ano todo, sim. Engata uma temporada na outra, chega a ser comum. Big Brother da Itália, o Grande Fratello, claro. Daiane Mello, perfeito, a Daiane Mello. Muito bem, então era isso, vamos seguindo aqui com o nosso legalzinho, o fantástico da Rede Gesla, mas não sem antes pedir que você... Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Apoie a Rede Gesla, segue o legalzinho. Muito bem, agora 7h35, vamos seguindo com a nossa história por aqui. Temos falado muito sobre o quanto o jornalismo tende a ser
né, tende a ser a grande força da televisão no futuro, mas também foi a grande força da televisão no passado, uma das grandes forças, né? Nós temos que falar aqui a respeito, e vamos falar aqui hoje, a respeito de imagens do dia. Nesse print de tela que eu trouxe aqui da TV Brasil e do Baú da TV, Imagens do Dia foi simplesmente o primeiro telejornal brasileiro apresentado pela TV Tupi ali no início de, quer dizer, da metade para o final de setembro de 1950, logo na estreia da emissora, né? O Imagens do Dia foi parte da estratégia de inauguração da TV Tupi. Na segunda noite foi lançado o jornal Imagens do Dia, o primeiro jornal da nossa história. Portanto, em 19 de setembro de 1950, logo mais estará fazendo 75 anos do primeiro telejornal da história da televisão brasileira. E aí, nesse sentido, a gente traz aqui um pouco da história do Imagens do Dia. Aqui a equipe da TV Tupi nessa época, a equipe geral, né, mostrava imagens dos acontecimentos com narrações feitas por Rui Rezende e comentadas por Maurício Loureiro Gama. O horário de exibição não era fixo, mas ia ao ar entre 21h30 e 22 horas. Basicamente, para vocês terem uma ideia da dificuldade técnica que era, né? Este é Maurício, a dificuldade técnica que foi nessa época, era necessário somente ter um slide ali com a foto, aquela imagem colocada ali como uma foto, e aí o locutor trazia a notícia e a outra pessoa comentava. Não era possível você ter um vídeo da rua, você ter esse tipo de estrutura, porque ali você precisava de fitas de rolo, né, e que eram muito difíceis de você conseguir deixar pronto para o horário em que as coisas aconteciam. Então eram utilizadas fotos mesmo para que tivesse essa, de certa forma, pudesse ser um pouquinho mais quente com a realidade do que estava acontecendo. Essa imagem aqui da equipe geral da TV Tupi lá em 1950 é muito especial. O logotipo do Imagens do Dia aqui era um clássico slide, né? Na sua operação eram usadas câmeras Auricon para filmes de 16mm pelos cinegrafistas Alfonso Zimbas e Paulo Salomão. As cenas capturadas eram encaminhadas para Jorge Curquijan, que revelava os filmes no laboratório na sua casa e depois mandava tudo para emissora. Quando o telejornal ia para o ar, o narrador lia um texto sobre as imagens e o apresentador comentava a notícia. Maurício Loureiro Gama adotou como linguagem uma conversa entre o apresentador e o telespectador, criando assim um estilo para o telejornalismo que perdura até os dias de hoje. O telejornal ficou no ar por 3 anos e foi substituído pelo Telenotícias Panair, né, que era a empresa aérea da época. Ficou por 3 anos ali, com horário fixado para as 21 horas de segunda a sexta. O Telenotícias Panair então estreou lá em 1961, lembrando quando ainda não era possível fazer uma transmissão de rede, né? Então era só para São Paulo ali o Telenotícias, ou cada praça tinha um pouco da sua forma de passar esse estilo de jornalismo. Então, as dificuldades técnicas, quando a gente pensa nos anos 50 e neste mês de setembro, que começa na segunda-feira, a gente comemora 75 anos da televisão no Brasil, né? A gente tem essa força gigantesca da conexão, né, do universo da TV, da conexão do quanto trabalharam esses profissionais para viabilizar tecnicamente algo que era tão difícil nessa época, e hoje eu e você estamos aqui 75 anos depois, conversando de uma maneira, com uma emissão muito mais tranquila, muito mais profissional no sentido de qualidade técnica de imagem do que tantos profissionais que trabalharam tanto puderam fazer lá na década de 50, mas a gente só está aqui hoje graças a esses profissionais que popularizaram esse gênero e trouxeram a televisão que a gente conhece hoje. Segue o legalzinho na programação da Rede Gesla. E agora sim, vamos seguindo com o nosso legalzinho, 19h39, eu quero falar a respeito de Estrela da Casa. Claro, vamos trazer aqui o Estrela da Casa, que Estrela da Casa conseguiu essa semana ampliar um pouco a percepção de que pode dar relativamente certo dentro das possibilidades que tem, é claro. A gente falava que o Estrela da Casa passaria por uma grande reformulação para essa temporada de 2025, e foi isso que a gente viu no ar desde a última segunda-feira. É fato que ele não tem mais aquela pegada de reality de confinamento, embora tenha os personagens ali confinados. A gente tem algumas microtretas que acontecem ali por conta das dinâmicas propostas pelo programa
na área musical, mas o foco mesmo é o canto, é o show, né? Com o mentor Michel Teló ajudando essa turma. Ontem nós tivemos também um show muito bonito ali, o festival também tem uma força muito grande, a prova do jingle, também tudo está muito vinculado ao universo da música e eu acho que a Globo acerta ao tentar buscar essa estratégia, né? Com programas mais elaborados e mais pensados de fato para o universo musical, que é bastante importante. Nós temos aqui a informação do canal do Vanucci que diz o seguinte: a primeira eliminação do Estrela da Casa mantém a audiência acima da temporada anterior, né? Teve ligeira queda de audiência na quinta-feira quando comparado com os episódios iniciais, mesmo assim permanecem acima dos índices registrados na primeira temporada. Ana Clara, que é o destaque absoluto, Ana Clara é o grande acerto do Estrela da Casa. O programa não ajuda tanto na minha visão, porque eu acho que o reality musical ele tá um pouco cansado atualmente na TV aberta brasileira, mas ela dá um show no ao vivo, principalmente ela sabe improvisar, não tem medo de improvisar. Isso é muito bonito de ver o quanto a Ana Clara tem essa capacidade. Segundo dados consolidados do Cantar Ibope, o Estrela da Casa marcou 14,6 pontos de média na última quinta-feira. Na Record, a edição local do Cidade Alerta garantiu a maior audiência da emissora no dia, na quinta-feira, com 7,9, e outras emissoras também ficaram ali com a audiência mais residual. Mas também temos uma matéria aqui da Juliana Munerato, do Notícias da TV, que fala a respeito da reformulação, né, da importância de tirar aqueles excessos de prova de resistência para quem queria só cantar, na verdade, né? Então eu acho que investir na beleza do cenário, na emoção da música, é o que o Estrela da Casa precisa fazer. Tem conseguido índices importantes ali com média de 14 pontos, 12 pontos, chegou a 16 pontos em alguns dias, que é mais ou menos o que o chefe de alto nível conseguiu em outros momentos, e isso chama atenção, né, porque é um horário mais difícil. No ano passado, Estrela da Casa também enfrentou muitos problemas ali na sua trajetória, porque houveram outros eventos jornalísticos que também atravessaram a trajetória do programa e que fizeram com que ele ficasse com mais dificuldade, mas também houve sim um reality confuso, difícil de compreender e que não focava na música o suficiente para quem gosta de reality de música e não focava na treta o suficiente para quem gosta de reality de treta, não é? Então essa foi a movimentação que a gente viu nessa semana. Vamos ver, eu acho que o programa ainda é muito morno, eu acho que quem dá o molho para esse programa é de fato a Ana Clara. Ela consegue trazer uma dinâmica das mais interessantes para o programa, que talvez os competidores não consigam tanto, mas existe sim aí um novo Estrela da Casa, sem sombra de dúvida, e segue legalzinho na programação. Legalzinho, agora 7h43, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Você que também está no modo gravado, deixe o seu comentário, que é muito importante, tá? Vamos para os últimos comentários por aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Multivortex, vim pelo Chaparrão. Ô, Multivortex, obrigado, viu? Obrigado pela companhia. Manuela Matos, quem mais? André Cabral, já faziam logos em 3D nos anos 50, era na mão, né? Era na mão. Davi Sinac, meu professor falou pra mim sobre o Telenotícias Pan-Air. O meu pai falou pra mim que a minha afinada avó assistia o Repórter S. O Repórter S é um clássico, né? Quem mais? Vamos lá aqui. Temos Davi Sinac, o Estrela da Casa vai ser renovado para a terceira temporada, ou como disse o Cosmo do Padrinhos Mágicos, ou será que não? Não sei. Acho que depende muito da questão publicitária. Se a verba for maior, a audiência se mantendo alta, provavelmente vai ter mais interesse de anunciantes, e isso pode fazer diferença. Vamos adiante. Quem mais? Olivaldo Coelho tá com a gente aqui pedindo para eu dizer a previsão do tempo. Não tenho essa precisão, meu amigo. Não tenho essa possibilidade no momento que eu não estou com os dados aqui, a previsão para todo o Brasil. Muito bem, vamos então agora seguindo aqui com o nosso legalzinho, agradecendo a sua participação. João Deon Cavalcante, boa noite, amigo. Falar aí como foi a audiência das Filhas da Senhora Garcia. Nessa semana foi um pouco mais, conseguiu ampliar pelo Brasil, né? Conseguiu ter números interessantes pelo Brasil, mas não foi nada que
fosse estrondoso assim, né? Que conseguisse vencer a Record na quarta-feira. Teve mais dificuldades, não foi tão fácil. Então esse foi um dos pontos importantes para a gente trazer por aqui. Tá certo, minha gente? Agradecendo mais uma vez a sua companhia, agradecendo, é claro, a sua participação. A gente agradece sempre você que está com a gente no modo gravado, no modo ao vivo. Fique por aqui na Rede Gesla, tem muito conteúdo, tanto de agora quanto de outros tempos, que você pode acompanhar. E o legalzinho, fico por aqui agradecendo a sua parceria e a sua confiança. A gente volta amanhã com a programação de domingo da Rede Gesla de televisão. Um beijo, boa noite, bom fim de semana e até lá.